Ontem eu publiquei um vídeo aqui a partir de um vazamento de informações que foi publicado pelo portal Intercept e que tem a ver com a delação, ou a suposta delação feita pelo Rony Lessa, que é um dos acusados de ter matado a Marielle Franco. E nessa delação, o que o Rony Lessa revelaria é que o mandante do crime foi um político brasileiro do MDB, que atualmente é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que é o Domingos Brazão. E isso aqui levou a uma reação do gado bolsonarista como eu não via há muito tempo. Muita gente veio aqui no vídeo, muitos bolsonaristas vieram aqui, muito agitados, dizendo que o Domingos Brazão é um petista. E que nesse caso aí foi um crime da esquerda contra a esquerda. Bem, eu quero analisar alguns pontos aqui dessas respostas dadas pelos bolsonaristas, né, que foram em grande parte atiçados, né? Quem tocou o berrante dessa vez foi o Nicolas Ferreira. Mas para começar, eu quero ler uma nota da Polícia Federal, porque assim que vazou essa informação, a Polícia Federal fez uma nota à imprensa dizendo o seguinte aqui, olha. A Polícia Federal informa que está conduzindo há cerca de 11 meses as investigações referentes aos homicídios da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes, que era o motorista da Marielle. Ao longo desse período, a Polícia Federal trabalhou em parceria com outros órgãos, notadamente o Ministério Público, com critérios técnicos e o necessário sigilo das diligências realizadas. Até o momento, ocorreu uma única delação na apuração do caso, devidamente homologada pelo Poder Judiciário. As investigações seguem em sigilo, sem data prevista para o seu encerramento. A divulgação e repercussão de informações que não condizem com a realidade comprometem o trabalho investigativo e expõem cidadãos. Então aqui é uma nota, né, uma comunicação oficial da Polícia Federal, dizendo que, por enquanto, não há nenhuma outra delação, a não ser uma outra delação feita pelo Elcio, né, que também é um dos acusados de ter matado a Marielle Franco. E aí o que acontece é que, só para pensarmos um pouquinho sobre isso, né, sobre vazamento de informações, nesse caso de uma investigação desse crime, né, que parou o Brasil, e aqui eu vou me remeter a um curso que eu fiz de jornalismo investigativo com o Bob Woodward. O Bob Woodward, junto com o Carl Bernstein, foram responsáveis por cobrir o caso do Watergate nos Estados Unidos, que foi o que levou à renúncia do Nixon. E nesse curso aqui, o Bob Woodward fala em algum ponto ali sobre vazamento de informações, sobre sigilo, sobre as fontes, né, como contatar as fontes e como obter informações privilegiadas dessas fontes. E o que ele fala é o seguinte, olha, sempre alguém vai vazar alguma coisa. Se você estiver, por exemplo, escrevendo sobre a Casa Branca, né, porque ele escreveu vários livros sobre presidentes norte-americanos, se você trabalha com algum tema assim, alguém vai vazar uma informação. Por várias razões. Nem sempre as razões da fonte são muito nítidas. Às vezes é uma informação para poder, sabe, criar uma boa relação com a imprensa, para no futuro soltar uma informação que vai prejudicar o adversário. Às vezes a pessoa está revoltada com alguma coisa que ela viu internamente no governo de algum presidente e quer jogar para o mundo para que haja medidas contra aquela decisão, né, aquela medida. Ou, por exemplo, pode ser inclusive para sabotar uma negociação. Nesse caso aí da Marielle, pode ser que vir a público essa informação venha atrapalhar a própria delação do Rony Lessa, vai saber. Então, assim, há muitos motivos para que uma fonte vaze uma informação sigilosa para a imprensa. Então, sempre vai haver esse tipo de coisa e há diferentes razões para isso. Não sabemos qual é a razão dessa fonte para vazar informação para o Intercept, mas o fato é que isso veio a público e gerou uma tremenda repercussão ontem. Muita gente já, sabe, alvoroçada, como eu disse aqui, porque um suposto mandante seria um petista, e muita gente um pouco aliviada porque estamos nos aproximando agora de um fechamento dessa história, né? O encerramento dessa tragédia que simplesmente paralisou a política brasileira durante o período, nesse sentido, né, de mover a atenção e saber quem são os responsáveis. Tem a ver com a família Bolsonaro, por exemplo, que era uma questão que circulava naquele período. E aí, primeira parte, né? Sobre a informação, sobre a nota da Polícia Federal. O segundo ponto tem a ver com o gado bolsonarista, como eu falei, né, que estava muito agitado ontem, e aí com essa história bizarra de que o Domingos Brazão seria um petista. O Domingos Brazão é do MDB, um partido do Centrão. Aqui a gente tem que entender, né, porque assim, como funciona a cabeça de um fanático, de um extremista, de alguém, sabe, bitolado ideologicamente. Essas pessoas, elas adotam essa visão ideológica delas, né, de antagonismo, inclusive, né, dos nós contra eles, de modo a não ter que entender a complexidade do mundo real. Então eles vão lá, eles se fecham numa visão, e essa visão serve para explicar tudo. E desse modo, eles não têm que confrontar a realidade,
Porque a teoria ou a ideia deles, elas abarcam os fatos. Então, assim, tudo está condicionado à visão prévia que eles já têm. Nesse caso aqui, você tinha uma visão, né, que de extrema direita, no qual todo mundo que não é conservador, bolsonarista, né, todo mundo que não é alinhado às ideias do Bolsonaro é comunista. E do outro lado você tem também uma visão, né, também de extremo da esquerda, de todo mundo que não for comunista é fascista. Então, assim, esse tipo de visão bitolada, ela simplifica a realidade ao extremo, de modo que você não precisa compreender, sabe, as sutilezas do mundo real. Eu até falei recentemente aqui sobre o caso do Boulos, né, como o Boulos estava sendo cancelado por parte da esquerda porque ele supostamente estaria fazendo concessões para poder se eleger. E aí, esse é o jogo político real, o jogo político do mundo real. E nesse caso do Domingos Brazão, de MDB e outros partidos que compõem aquilo que se chama de centrão, você tem aqui um conjunto de partidos que não tem uma linha ideológica muito clara, a não ser o fato de se aproximarem o tempo todo do poder. Então, assim, esse grupo centrão, eles ficam orbitando os candidatos que se elegeram, ou eles ficam lendo, né, a realidade, ficam lendo o jogo político, e desse modo vão se movendo para apoiar o partido que eles acham que vai ganhar as eleições, e desse modo eles sempre se mantêm ali na mamata, sempre se mantêm ali, sabe, mamando nas tetas do poder. O MDB é um desses casos, né? É um partido muito grande, já foi muito grande, e que tinha ali diferentes posições no interior do MDB, alguns mais alinhados a pautas de esquerda, outros mais alinhados a pautas de direita, e alguns ali difusos no meio desse bololô. De fato, você tem uma foto lá do Domingos Brazão apoiando a eleição da Dilma, do mesmo modo como você tem um vídeo do Marco Feliciano, né? O pastor Marco Feliciano também apoiando a Dilma. E pedir para vocês que acreditem em mim como pastor, que acreditem em mim como um profeta, que acreditem em mim agora como político, que sonhem comigo de um país mais justo. Dilma é a continuidade do governo Lula. Por ser mulher, por ser diferente, por representar uma classe que é tão discriminada, pode vir surpreender como foi com Lula. Porque é o movimento que o Centrão fez naquele período. Eles estavam apoiando o governo petista e apoiaram a eleição da Dilma. Então, me parece natural que você encontre muitos políticos que hoje, ou que nos últimos anos, estavam alinhados às pautas da extrema-direita bolsonarista, naquele momento apoiando a pauta do PT, porque é assim que o jogo opera, né? Do mesmo modo como a gente já viu, inclusive, reportagem do Bolsonaro apoiando ou dizendo que admirava o Hugo Chávez. Ou, por exemplo, né, um vídeo recente, quando o Bolsonaro já era presidente e o Centrão se aproxima do governo Bolsonaro por causa, obviamente, desse mecanismo fisiológico desses partidos, quando os partidos do Centrão se aproximam do Bolsonaro e começam a pautar, de certo modo, o governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro é entrevistado e ele diz: eu sou do Centrão. Eu sempre fui do Centrão. Eu sempre fui do PP. Raramente estive fora de um partido que estava fora dessa sigla. Agora, não podemos simplesmente achar o Centrão está fora do destino do Brasil. Então, assim, você tem esse grupo ali que simplesmente não tem compromisso ideológico com nada, a não ser com o poder, a não ser com o dinheiro, a não ser com a influência, a não ser com orbitar o poder. Isso não faz necessariamente que as pessoas sejam do PT ou que sejam bolsonaristas. Elas são oportunistas. Do mesmo modo como a gente viu outros candidatos, outros políticos que hoje são de extrema-direita, que fizeram essa ponte, né, que fizeram esse caminho ali de um lado para o outro, sem qualquer tipo de melindre, sem qualquer tipo de constrangimento. E uma coisa importante, mesmo se o Domingos Brazão fosse de esquerda, isso não diria absolutamente nada, porque não há nenhum tipo de unidade na esquerda, né? A gente falou muito sobre isso já ao longo desses anos, como se a esquerda fosse, sabe, um bloco homogêneo, com pautas semelhantes, com políticos que estejam alinhados em sua visão. E não estão. A esquerda é completamente fragmentada, tem segmentos que se sabotam mutuamente, inclusive, né? Fazem o tempo todo isso. A gente viu, inclusive, recentemente aqui, né, canais comunistas atacando meu conteúdo aqui porque eles acham que eu sou o adversário, que eu sou o inimigo. Você tem lá a direita bolsonarista que vai ampliar o seu poder em próximas eleições, me parece, pelo menos, de acordo com o andar da carruagem, e eles são preocupados com canais progressistas, estão preocupados com canais reformistas da esquerda. Ou seja, a esquerda não é unificada. Só para abrir um parênteses aqui nesse caso, né, porque recentemente a gente viu a vitória do Trump nas primárias lá no estado de Iowa, nos Estados Unidos, né? O Trump é alguém que, nesse momento, ele está inelegível por causa de decisões de cortes americanas, mas, ao mesmo tempo, me parece que ele vem com força para a eleição presidencial, a próxima eleição presidencial, né, contra Joe Biden, possivelmente. E aí o que acontece é que a gente vai ver mais uma vez esse movimento global rumo à extrema-direita. Caso o Trump vença as eleições nos Estados Unidos, isso vai mandar reverberação, vai mandar ondas de choque para o mundo inteiro, e a gente vai ver mais uma vez o fortalecimento do discurso extremista de direita.
Isso vai impactar Europa, isso vai impactar Brasil de novo, então isso vai gerar ondas de choque. A gente pode ficar atento porque eu não tinha a menor dúvida de que esse discurso bolsonarista, por exemplo, não desapareceria do dia para a noite, não vai desaparecer tão cedo. Você tem muita gente influente ali dentro da política e nas redes sociais e na comunicação que ainda apoia pautas bolsonaristas, então a gente pode ficar bem atento porque isso não acabou. Essa história não acabou, eles estão organizados, eles estão mobilizados, os canais bolsonaristas são enormes aqui no YouTube, as páginas deles, né, os canais de comunicação deles são enormes, eles têm influência ainda, vão continuar impactando na política e a gente tem que ficar muito atento porque o que a gente viu em 2018 com a eleição do Bolsonaro, isso vai se repetir. Eu não sei mensurar nesse momento qual é a força política que o Bolsonaro ainda tem, mas certamente o discurso dele está presente e vai continuar crescendo. Então o trabalho que a gente fez ao longo dos últimos anos ele vai continuar de um modo ou de outro, né? Não sei quem são as pessoas que serão os expoentes progressistas para confrontar no jogo real, político, real, né? Aqui eu tô falando da realidade, não estou falando de delírio, de imaginação, sabe, de um futuro utópico no qual tudo vai ser muito bonitinho. Não, estou falando do mundo real, da política do dia a dia. Não sei quais serão as pessoas que impactarão nesse jogo, talvez não seja eu, não sei até quando eu vou aguentar fazer esse tipo de conteúdo aqui, mas isso vai continuar, esse discurso vai continuar e a esquerda, ela tem tido um poder nos últimos tempos também que é repelente, é de repelir as pessoas. Embora algumas pautas possam parecer que estejam crescendo, na prática mesmo, essa tendência de querer dar carteirinha de esquerda para um e não dar para o outro, e você é a verdadeira esquerda e você é a falsa esquerda, eu sou, sabe, a esquerda pura e você é a esquerda falsa, isso aí, ela é repelente e ela afasta o eleitor, ela afasta comunicadores, ela afasta intelectuais, pessoas que estão cansadas de ter que lidar com esse tipo de pureza ideológica que não existe, só existe na cabeça das pessoas. Do mesmo modo que só existe pureza ideológica do bolsonarismo na cabeça dos bolsonaristas, porque o mundo real é o centrão ali se aproximando do poder, como é o caso do Domingos Brazão, ou de outros políticos de outros partidos do centrão, assim como era o Bolsonaro, inclusive, assim como essa pureza ideológica só existe na cabeça do bolsonarista, na esquerda também é assim. Só existe pureza ideológica na cabeça de alguns delirantes que acham que são a verdadeira esquerda. Enquanto que, no final das contas, a realidade é que a gente tem visto mais uma vez o pêndulo pendendo lá para o lado da extrema-direita e políticos que vão se eleger possivelmente nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil também. Então, esse tipo de discurso destrutivo, corrosivo, esse tipo de discurso divisivo, de intolerância, sabe, supremacista, e que defende pautas completamente reacionárias, retrógradas, sabe, algumas delas medievais, esse discurso continuará vigente e ainda vai fazer um estrago tremendo na vida de muita gente no Brasil e no mundo. Para mim, ontem é uma evidência de quão organizados eles estão ao ponto de ficarem movimentando as redes sociais para mentir para as pessoas e defender que, por exemplo, nesse caso da Marielle, o suposto mandante seria um petista. Isso é falso, né? Uma bobagem completa. Bobagem, mas que, claro, quando você trabalha nesse nível ideológico, né, de fanatismo político, é claro que isso convence aí um grupo bastante específico, né? Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história, sobre essa mobilização da extrema-direita, não apenas no Brasil, mas no mundo. A história não acabou ainda, a história não acabou, a coisa vai continuar aí pegando. O discurso deles ainda tem grande adesão, fala com uma parcela grande da população brasileira, que está cansado de certos exageros da esquerda, inclusive, né? Eles ganham as eleições como reação a um discurso que aliena as pessoas, em grande parte, e vai continuar sendo assim. Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar com o engajamento, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! O encontro que acertou todas as previsões que fez em relação ao mercado financeiro em 2023, o Mapa da Mina, e ajudou dezenas de milhares de pessoas a investir com menos risco e mais segurança, vai acontecer de novo dia 28 de janeiro de 2024. Para você participar, é super simples, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever. Se inscreve para entender o que está acontecendo no Brasil e do mundo, para poder investir melhor e para poder também ter uma visão mais crítica do que está acontecendo com o mundo. Te espero lá.